Este é um aviso de que eu não sou a melhor contadora de histórias. Relatar experiências vividas neste formato nunca foi meu ponto forte. Além disso, eu sei, todo mundo diz isso sobre si mesmo no início de cada história, mas eu digo isso de forma sincera. Nunca realmente experimentei nada do tipo sobrenatural em minha vida e gosto de me considerar uma pessoa cética. A questão é que eu simplesmente não sei o que pensar disso e nem meu namorado, com quem compartilhei essa experiência. Para total transparência, eu tenho problemas de saúde mental, mas nenhum dos tipos que incluem sintomas como alucinações auditivas ou visuais. Até agora, nunca tive nenhuma delas. Se meu namorado não tivesse estado por perto para testemunhar a mesma coisa, talvez eu teria questionado isso também. Estou tendo problemas para dormir ultimamente, e a razão nunca me incomodou tanto. Um som que me gelou os ossos enquanto eu estava deitada no escuro. Eu geralmente reclamava sobre isso para meu namorado de manhã, e ele me dizia claramente que não tinha experimentado nada semelhante e não tinha sido acordado em nenhum momento quando eu fui. Dormimos com a janela aberta quase todas as noites e, seja uma brisa ou uma tempestade completa, nunca ouvi ruídos como os que me acordaram. Além disso, o fato de que ruídos nunca afetaram muito meu sono. Eu sempre adormeço com algo tocando em segundo plano e alarmes raramente me acordam com sucesso. Bloquear o barulho de fundo é fundamental para conseguir dormir quando você tem vizinhos barulhentos em cima e pessoas que adoram acelerar pela cidade tocando música alta. Meu namorado usou táticas mais práticas para me acordar de manhã, quando o som da sua voz sozinho, no volume que acordaria quase qualquer pessoa, não funcionava. E ele é gentil o suficiente para não simplesmente gritar. Mas é por isso que isso me incomoda tanto. Uma vez que estou dormindo, há pouco ou nenhum barulho que me acorde. E eu posso dizer isso com a confiança de quem tem um cachorro roncador, um namorado roncador, e é leal a 2 gatos muito ativos que não são estranhos a briguinhas ocasionais. Entre os roncos do meu cachorro e do meu namorado, eu ouvi o que só posso descrever como uma gargalhada. Uma gargalhada muito aguda, sem ser definitivamente feminina ou masculina. Soava maldosa, como se eu estivesse sendo zombada. Se isso soa bobo, talvez seja. Em plena luz do dia, completamente acordada, talvez não teria me assustado tanto quanto me assustou. Mas naquele momento, eu não conseguia abrir os olhos. Não consegui me forçar, mesmo se tentasse, e muito menos me mover e potencialmente acender uma luz para procurar a fonte daquele som. Na segunda vez que ouvi um som semelhante, isso me acordou de um dos mais profundos sonhos que eu tive nas últimas semanas. O mesmo tom agudo, mas desta vez sem risadas. Apenas algo que soava como alguém lutando para falar. Soava curioso e inquisitivo, mas o que estava sendo dito estava completamente perdido para mim na época. Só depois do terceiro som que me acordou, que eu percebi o que poderia ter sido dito. Eu tenho pensado tanto sobre isso e tenho certeza de que ouvi um J muito claro. Eu acredito que era alguém tentando descobrir ou lembrar o nome do meu cachorro, porque naquela terceira ocasião, eu senti meu sangue gelar ao ouvir alguém dizendo muito claramente o nome do meu cachorro. Eu conheço a voz do meu namorado de cabo a rabo, cansada e cheia de energia. É bastante distintiva também. E eu soube imediatamente ao acordar que não era meu namorado. Não só isso, mas foi um bom tempo até que nós dois conseguimos dormir, especificamente por causa desse cachorro. Houve muito Jack isso, Jack aquilo, saia da minha coberta, Jack. Mesmo no seu estado mais cansado, meu namorado nunca soou assim. Eu não acho que a voz dele pode alcançar aquele tom. Até o evento mais recente e último, eu considerei tudo isso como exaustão, pesadelos, estresse que eu poderia ter. Mas isso tudo foi por água abaixo agora. Agora só me resta me perguntar por que alguém iria querer roubar meu cachorro. Não me entenda mal, ele é um cachorrinho adorável, mas não é de longe uma raça cara ou rara. Nem é excepcionalmente bem comportado.
Eu nem sei se ele é um Beagle puro, apesar da insistência do vendedor. A última coisa está na minha memória tão fresca quanto se tivesse acontecido ontem, embora tenha se passado 2 semanas. Desta vez, foi meu namorado quem acordou. Nosso apartamento, sem culpa nossa, é um verdadeiro inferno. Eu poderia contar uma história de terror completamente diferente. Que ela pagou $30 para consertar nossa porta da frente. Mas se você ouviu até aqui, não vou te entediar mais. Você pode já ter adivinhado, no entanto, que um problema especialmente incômodo que temos com o apartamento é a tal porta da frente, que nunca fecha corretamente. Há uma lacuna bastante visível que tem incomodado meu namorado sem fim, porque essa lacuna, combinada com os vizinhos que nem sabem ler nem ouvir e que sempre deixam as portas do corredor abertas, garante que haja uma corrente de ar, o que é muito desconfortável quando você está tentando dormir e as temperaturas externas estão abaixo de 0. Essa corrente de ar foi o que acordou meu namorado e, consequentemente, ele me acordou. Era 3 da manhã e eu estava sendo acordada pelo meu namorado literalmente pulando sobre mim para sair da cama. E ele pergunta uma coisa que você provavelmente pode imaginar com 2 cães e 2 gatos muito curiosos. Isso fez meu pulso disparar. Você deixou a porta da frente aberta? Confusa e admitidamente um pouco irritada com a acusação percebida e nesse estado cansado, consegui dizer a ele que não. E ainda assim, eu podia ouvir a porta batendo repetidamente na parede, enquanto o vento assobiava para dentro do nosso pequeno apartamento. Mas isso não foi de longe o pior. Eu ouvi o som rápido e leve das garras dos cães no chão dos azulejos do corredor do lado de fora. E eu quase perdi a cabeça então e ali. Mas no momento em que eu me levantei, meu namorado estava correndo para fora da porta e atrás do cachorro. Mesmo sabendo que ele chegaria lá primeiro, eu ainda corri atrás dele, apenas por precaução. Eu estava a meio caminho da porta e meu namorado a meio caminho para fora, quando nós dois percebemos que havia luz onde não deveria haver. O brilho laranja opaco das lâmpadas da rua do lado de fora, infiltrando-se pela porta do corredor aberta. Antes que qualquer um de nós pudesse pensar em xingar em voz alta, nós dois ouvimos a voz dessa vez, muito, muito claramente. Alguém chamou meu cachorro, e embora fosse claro, não era alto. Era uma imitação perversa e cavalar, mas não menos aguda, daquele tipo de tom suave e alegre que certamente faz seu cachorro correr com o rabo abanando em busca de carinhos ou guloseimas. E ele teria feito isso se não fosse pelo fato de que meu namorado instintivamente correu, considerando a porta aberta do lado de fora e alguém claramente tentando atrair nosso cachorro. Depois disso, tudo aconteceu muito rápido. Nós dois apenas vimos alguém saindo pela porta quando meu namorado, em pura raiva e choque, gritou palavrões. Vou me abster de traduzir até o momento em que ele pegou o cachorro pela coleira. O som dos passos rápidos indo embora de nós, não apenas correndo, mas correndo mesmo, foi quase instantaneamente audível. No momento em que ele começou a puxar o cachorro para longe da porta aberta, que ele havia alcançado quase pela metade, meu namorado passou o cachorro para mim pelo colar e me mandou para dentro com ele, decidindo ver por si mesmo se ele ainda poderia alcançar o lunático responsável. Mas infelizmente, isso não deu em nada. Ele voltou para mim derrotado e sem fôlego, e congelando de frio. Ele disse que viu uma última vez alguém se dirigindo para uma esquina na estrada, em direção ao abrigo de animais local, mas estava muito frio e sem fôlego para continuar a perseguição. Eu não o culpei e ainda não culpo. Foi arriscado desde o começo. Nada mais aconteceu desde então, além de inúmeras conversas sobre isso e uma ligação para o abrigo de animais para avisá-los. Eles disseram que provavelmente era apenas uma raposa ou um javali que tinha se afastado demais dos limites do parque e agitado nosso cachorro. Como isso explica 2 portas abertas e alguém claramente tentando coachar nosso cachorro vocalmente?
Nossa porta está sempre trancada e não houve sinais de entrada forçada. Sem marcas de arranhões, sem fechadura quebrada, nada, além de um resíduo gorduroso nojento na maçaneta da porta do corredor e pegadas de lama que parecem de alguém andando descalço. Não encontramos nada e ninguém. Por questões de privacidade, não vou divulgar onde isso aconteceu. A cidade onde cresci tem uma história rica e única, e felizmente é realmente positiva. O homem que colocou a cidade no mapa deixou um legado importante, do qual eu me beneficiei. A cidade não é muito emocionante para os locais, mas já vi muitos turistas enlouquecerem com as várias atrações. Há um parque temático que tem suas próprias histórias de fantasmas, como a de crianças que se afogaram na antiga piscina que costumava estar por lá. A seção de teatro do centro comunitário tem avistamentos de um trabalhador de manutenção que se enforcou no 5º andar. Eu trabalho no museu da cidade. O prédio em si é relativamente novo, mas os artefatos que exibimos e coletamos em nossos arquivos são muito interessantes. Recebemos muitos relatos de coisas se movendo sozinhas. Os arquivos têm uma coleção de pontas de flecha nativas americanas que são muito ativas. Até mesmo as cadeiras na área de degustação parecem se mover de um dia para o outro. A primeira história que testemunhei pessoalmente foram os estranhos ruídos que vinham da cozinha do café. Nosso museu também tem um laboratório de alimentos, onde ensinamos aulas e temos convidados criando suas próprias peças para levar para casa e comer. Para manter produtos químicos de limpeza desnecessários longe dos alimentos no laboratório, compartilhamos uma lava-louças com o café. O laboratório está conectado por uma porta de vai-vem que leva diretamente para os fundos da cozinha do café. Eu estava sozinha no laboratório em um dia e estava estranhamente quieto. O café fecha antes do museu, então, uma vez que a equipe do café sai, fica bem assustador na cozinha dos fundos. Houve algumas vezes em que ouvi ruídos estranhos da cozinha quando ninguém estava lá. Parecia que alguém estava batendo repetidamente na lava-louças ou na geladeira. Esse turno silencioso ficou mais estranho quando os ruídos começaram novamente. Eu não queria voltar para a cozinha, então esperei na parte de trás do laboratório para a próxima aula começar. Foi quando ouvimos ruídos no walkie-talkie do laboratório. Todos os departamentos do museu têm um walkie-talkie para se conectar ao gerente de plantão quando necessário, mas não ligamos o walkie-talkie do laboratório para não interromper as aulas. O carregador também raramente é plugado, porque precisamos das tomadas para outros equipamentos. Nem preciso dizer que o walkie-talkie não deveria estar fazendo nada porque não estava ligado e estava descarregado, mas ele ligou por alguns segundos, como se alguém estivesse pressionando o botão para falar. A luz piscou e depois ele voltou a morrer. O outro instrutor do laboratório e eu nos olhamos, e depois olhamos para o walkie-talkie. Depois de contar essa história para meus colegas de trabalho, descobri que havia outras coisas estranhas acontecendo com os walkies e que as pessoas ouviram ruídos, como se alguém estivesse tentando se comunicar através deles. A próxima história foi quando minha chefe me contou que, antes de ser promovida, ela trabalhava como funcionária em tempo parcial na seção de degustação. Em uma semana aleatória, havia uma cadeira de rodas do hospital local que apareceu perto de uma das entradas da loja. A gerente chamou o hospital e fez com que alguém viesse pegar a cadeira de rodas. Foi uma experiência estranha o suficiente até que aconteceu novamente no dia seguinte. A mesma cadeira de rodas apareceu e alguém do hospital veio buscá-la. Aconteceu novamente, e até mesmo uma quarta vez, até que a gerente teve uma ideia. Em vez de chamar alguém para buscar a cadeira de rodas, ela simplesmente a deixaria lá e veria o que aconteceria. No dia seguinte, ela havia desaparecido e ninguém a viu novamente. Até hoje, ainda temos casos estranhos com as cadeiras de rodas que mantemos no prédio. Não há explicação e duvido que alguma vez haverá.
Sempre soube que crescer em uma casa de ciganos antigos te torna mais consciente. Digo consciente no sentido de que, parafraseando Shakespeare, há mais coisas entre o céu e a terra. Há lugares que já fui e nunca mais voltarei, e aqui está um dos últimos deles. Volto mais de 30 anos no tempo, para um dia das férias de verão, quando me vi sozinho. Tinha levado minha namorada até em casa, e era aquela hora em que a luz começa a desaparecer e a noite começa a se aproximar. Devia ser por volta das 8 ou 9 horas, imagino. Ainda estava claro, e olhando para trás, não havia necessidade de me preocupar com nada. Mas, como acontece com muitas coisas, a preocupação começou de qualquer maneira. Peguei um atalho pelo parque que me levou a uma trilha que cortava um bosque. A luz era boa o suficiente para eu seguir o caminho até o outro lado. Já falei sobre a sensação de estar sendo observado antes com outras pessoas, e se você tirar algo dessa história, que seja o seguinte: essa sensação raramente está errada. A minha, na verdade, nunca esteve errada. Enquanto eu caminhava pela trilha, ela se abriu para um pequeno campo cheio de capim alto, tingido de amarelo pela forte luz do sol. Quando entrei naquele campo, algo me atingiu de forma intensa. Eu estava numa idade em que achava que poderia lidar com qualquer coisa, então parei e olhei ao redor para ver o que ou quem estava lá comigo. Foi quando ouvi um assobio agudo, como o de alguém chamando um cachorro. Olhei ao redor para ver de onde tinha vindo, mas não havia ninguém. Comecei a andar de novo, pensando que o assobio devia ter vindo do parque ou de outro lugar. Vi algo pelo canto do olho, algo branco passando pela grama, devagar o suficiente para que eu o percebesse. Virei-me rapidamente, mas não havia nada ali. Gritei, "Olá?", mas não houve resposta. Continuei andando. Quando estava me aproximando da borda do campo, ouvi claramente uma voz atrás de mim dizer, "Você não vai embora tão cedo." Virei-me rapidamente, pensando que alguém estava lá, mas não havia nada nem ninguém. O medo é algo engraçado, e a percepção de que você pode estar em apuros, junto com o medo, é uma sensação horrível. Sempre fui ensinado, desde muito jovem, que nada pode te machucar se já passou para o outro lado. Armado com esse conhecimento, continuei andando. Eu estava assustado, mas encolhi os ombros. Coloquei as mãos nos bolsos e continuei olhando para os meus pés, de olho na abertura na cerca para sair dali. Só que a abertura não estava lá. De alguma forma, devo ter me virado muitas vezes e perdido completamente a direção de onde eu deveria estar. Agora eu estava um pouco mais assustado. Não sou uma pessoa propensa à irracionalidade, mas aquilo não estava certo de jeito nenhum. Foi então que, na brisa, ouvi claramente uma risada distinta, ou talvez fosse mais um riso abafado. Comecei a correr, dessa vez mantendo meus olhos fixos na abertura da cerca. Mas caí. Digo, caí, porque parecia que alguém me havia derrubado, mas talvez fosse só a adrenalina. Não tenho certeza. Seja como for, minha memória fica um pouco turva nesse ponto, porque na luz morrendo, juro que vi um homem. Apenas uma silhueta, iluminada pelo sol poente, mas ele estava lá, com um cachorro aos seus pés e uma longa bengala, como o cajado de um pastor. Me levantei e, pela primeira vez na vida, percebi que minha família não era tão louca quanto eu pensava. Foi uma experiência humilhante, realmente, e me levantei num salto, como Jackie Chan, e aquela corrida virou um sprint descontrolado. Eu sabia, no meu coração e na minha mente, que tinha visto algo que não estava certo, e precisava sair dali o mais rápido que minhas pernas permitissem. A última coisa que ouvi, ou pensei ter ouvido, foi: "Não seja um estranho, garoto." Como eu disse, há lugares que realmente devem ser deixados em paz, porque as coisas que estão lá querem que você volte para visitá-las. Depois disso, mesmo com meus amigos por perto naquele parque, eu sempre me sentia observado. Eu olhava para aquela trilha e juro que ouvia risadas.
Construíram alguns armazéns naquele terreno eventualmente, então acho que não é mais um lugar com que me preocupar hoje em dia. Ainda conto ao meu filho sobre coisas como essa que me aconteceram quando eu era mais jovem. E ele sempre revira os olhos e às vezes ri. Quem sabe, um dia eu o levo lá para ver o que acontece. Só para ver. Dos 7 aos 12 anos, eu tinha um melhor amigo chamado Aaron. Ele era brincalhão, sempre alegre, espirituoso e inteligente. A família dele alugava um lugar de um parente do meu cunhado. A família dele era composta por seus pais, sua irmã e ele. Nós sempre saíamos juntos nas tardes e nos fins de semana. Meu primo, Aaron e eu sempre nos reuníamos. E vale mencionar que nem ele nem sua irmã frequentavam a escola. Mas nós éramos como os 3 mosqueteiros, acho que você poderia dizer. Embora Aaron fosse muito mais maduro do que nós, não de uma forma ruim, mas porque ele era muito inteligente, sabia sobre tudo e tinha respostas para praticamente qualquer coisa. Tudo era normal também, e eu tenho muitas lembranças boas das nossas travessuras e brincadeiras juntos. Lembro que ele me ensinava músicas e palavras em um idioma que eu não conhecia, além de desenhar figuras estranhas. Na casa dele, havia figuras e algo parecido com um altar com desenhos semelhantes. Mas aqui começa a parte estranha. Nos 7 anos em que nos conhecemos, nem ele, nem sua irmã, nem seus pais pareciam envelhecer nem um dia sequer. Eles permaneciam inalterados. Também me lembro de uma vez que me convidaram para jantar, e quando ele começou a falar sobre a lua e seu poder, sua mãe e seu pai o olharam com uma expressão como se estivessem pedindo para ele ficar quieto, e mudaram de assunto. A casa dele era cercada por um quintal e tinha 2 entradas, a principal e uma que dava para o pátio, que levava à cozinha. Quando eu tinha 13 anos, uma tarde, estávamos esperando ele sair para brincar, mas ele simplesmente não apareceu. Sem querer desistir, fomos procurá-lo. Meu primo e eu entramos pela entrada do pátio e o ouvimos dizendo à mãe que ele não queria ir embora. Ela respondeu: "Você sabe como é. Poderíamos ser descobertos. Você sabe disso." E eles continuaram conversando em uma mistura do idioma dele e do nosso. Nesse ponto, meu primo assobiou e ele gritou: "Estou indo!" Fomos jogar bola e eu fiquei me perguntando sobre o que eles estavam falando. Esperei o momento certo para perguntar, que foi no final da tarde, após o jogo. Ele nos disse algo que nunca esqueceremos, porque sua voz mudou e ele ficou muito sério. Ele nos contou que sua família vinha de uma linhagem que não envelhecia normalmente como a gente, e que ele não tinha realmente 13 anos. Ele também mencionou que viajavam por todo lugar. Meu primo, brincando, perguntou: "Bem, quantos anos você tem? 80?" E ele respondeu: 64. Fiquei arrepiado com aquilo, e a partir daí cada um foi para casa. No dia seguinte, fomos vê-lo, mas a casa dele estava vazia, e não havia nenhum sinal dele ou de sua família em lugar nenhum. De fato, nunca mais o vimos na cidade. Eles simplesmente desapareceram completamente. A pergunta sobre o que realmente aconteceu, acho que sempre vai me assombrar. Todos ficamos com essa dúvida, e até hoje, todos na cidade se lembram desse garoto. Então, não foi apenas fruto da minha imaginação ou algo assim. Além disso, meu cunhado contou para minha mãe que o parente dele havia alugado o lugar de forma privada, mas o nome do pai era Samuel Bassett, ou algo parecido. Eu procurei no Facebook, em registros de famílias, em todos os lugares onde eu poderia encontrar algum registro, e não há absolutamente nenhum registro dessa família. Tenho 27 anos e sou homem. Meus pais estão fora da cidade neste fim de semana para uma conferência da igreja.
Eles são muito religiosos, mas eu, pessoalmente, não sou. Cuido dos nossos animais enquanto eles estão fora e comecei um novo trabalho há 3 semanas, que exige que eu esteja lá às 7 da manhã. Isso mudou meu horário de sono, de modo que começo a ficar cansado por volta das 9 às 10 da noite e acordo por volta das 15 para as 6. Meu despertador normalmente está configurado para esse horário também. Tenho um gato meu e meus pais têm 2 gatos e um cachorro. Nosso cachorro, um labrador preto com pastor alemão chamado Daisy, é grande, mas adora colo, embora esteja envelhecendo e sua bexiga não seja mais das melhores. Por volta da 1 da manhã, não olhei a hora exata, mas encaixa na linha do tempo da noite. Daisy começou a ofegar ao lado da minha cama querendo sair. Consegui sair da cama e descer as escadas. Temos uma área nos fundos que dá para o quintal, assim como nossos vizinhos. Abri a porta de trás para essa área, acendi a luz meio grogue e deixei Daisy sair. Voltei para dentro da cozinha e fechei a porta. Meu gato gosta de comer enquanto é acariciado, então comecei a acariciá-lo. O pote de comida dele está em uma bancada que dá para a parte direita do quintal, e também um pouco do quintal dos vizinhos, por causa da cerca. Além disso, tenho uma vista clara da área dos fundos deles. Usamos nossa área como depósito para coisas antigas de cozinha e latas de lixo. Meus vizinhos converteram a deles em uma espécie de mini lounge. Comecei a ficar com fome, peguei uma tigela de cereal e me sentei ao lado do gato, me inclinando sobre a tigela enquanto comia. Olhei pela janela enquanto esperava Daisy terminar seus negócios, e foi então que vi algo. Vi uma figura preta se movendo pela sala de luz vermelha, fracamente iluminada, na área de lounge dos meus vizinhos. A princípio, pensei que alguém estivesse roubando a casa deles. Depois, achei que estava sonhando. Olhei o relógio do micro-ondas e marcava 1h16 da manhã. Fiquei olhando para me certificar de que meus olhos não estavam pregando peças, mas a figura se movia de maneira muito estranha, como se não estivesse tentando entrar à força, mas sim se agitando, se mexendo para lá e para cá. Foi aí que minha vizinha acendeu a luz da sala dos fundos e saiu mancando. Ela e o marido são idosos, e honestamente, eu não acreditei no que vi. Assim que ela acendeu a luz, o que quer que fosse simplesmente desapareceu. Já vi filmes em que a pessoa vê um fantasma, acende a luz e ele desaparece. Mas ver isso na vida real é uma história completamente diferente. Ela olhou ao redor da sala e depois para o quintal. Ela virou e voltou para dentro, presumivelmente depois de não ver nada. Mas acho que ela viu ou ouviu algo que a fez querer verificar. De qualquer forma, deixei Daisy voltar para dentro depois que ela deu seu único latido para me avisar que tinha terminado. Coloquei a tigela de cereal na pia e subi para voltar a dormir. Antes de fazer isso, fui até o bloco de notas no meu celular para anotar horários, datas e o que eu vi. Estou muito tentado a perguntar a ele sobre isso, mas algumas pessoas ficam muito assustadas com esse tipo de coisa. Certa vez, contei a um ex-colega sobre outra experiência que tive, e ele ficou visivelmente perturbado. Simplesmente não conto a ninguém sobre isso, a menos que o assunto surja naturalmente em uma conversa. Ela também não está bem mentalmente, e foi recentemente diagnosticada com Alzheimer, então talvez isso seja um pouco demais para eles. Só queria compartilhar isso aqui com alguém, porque realmente não tenho amigos para compartilhar. E meus pais acham que qualquer coisa etérea é demoníaca. Talvez seja, quem sabe. Mas também poderia ser o pai deles, que faleceu há 2 anos, ou outra coisa. De qualquer forma, eventualmente fui até os meus vizinhos para ver se eles viram o que eu vi. Ela disse que aparentemente não viu nada. Disse que saiu para desligar o aquecedor da sala, mas não se lembrava de ter olhado ao redor da sala ou do quintal. Talvez eu estivesse em um estado de sonho ou algo assim, porque o que vi parecia tão real. Acho que estava imaginando coisas, mas não consigo me livrar da sensação de que não estava.
Moro com minha esposa em uma casa que compramos há cerca de 6 meses. Nunca tive uma experiência como essa antes e realmente não sei o que devo fazer, se é que devo fazer algo. Na noite passada, por volta das 15 para as 4 da manhã, acordei de repente, virei-me e vi uma silhueta escura de 2 metros de altura ao lado da cama, do lado da minha esposa. Me encolhi e pulei da cama. Tirei os olhos por menos de meio segundo e nesse tempo havia desaparecido. Posso garantir que não havia nada ali que eu pudesse confundir com o que vi, tipo um cabideiro ou algo do tipo. Estava escuro, nenhuma luz estava acesa e eu tinha acabado de acordar. No entanto, meus olhos estavam ajustados à escuridão e o que quer que fosse parecia muito mais escuro do que qualquer outra coisa no quarto, como uma sombra sólida. Parecia tridimensional, pois conseguia ver um raio ao redor da cabeça e do pescoço. Tinha ombros largos e, ao contrário de muitos relatos que vi online, parecia ligeiramente inclinado para frente e estava olhando diretamente para mim. Digo isso porque parecia que sua cabeça estava ligeiramente inclinada para frente. Vi seu corpo inteiro, até onde imaginei que estavam seus joelhos. Não havia lacunas de sombra onde suas pernas estariam, como se estivesse usando uma capa que descia até os pés, tudo em uma cor preta sólida. Olhei para aquilo por cerca de 2 segundos antes de pular. Notei imediatamente quando virei, mas não entendi o que estava vendo até alguns segundos depois. Suspeito que minha reação retardada se deva ao fato de eu ter acabado de acordar e precisar me situar no que estava acontecendo. Não tenho ideia do que era ou o que fazer, e fiquei acordado por cerca de 1 hora depois, antes de cair no sono novamente por exaustão. Acordo às 6 para o trabalho e sigo minha rotina. Se alguém já viu algo assim, ou se tiver algum conselho de como devo lidar com isso, por favor, me mande uma mensagem. Mencionei à minha esposa que vi algo estranho na noite passada e pedi para ela me avisar se notar algo incomum no futuro. Não quero assustá-la, mas com certeza me assustou. Meu marido e eu nos mudamos para esta casa onde atualmente moramos há pouco mais de 4 anos. Vivemos em Long Island, Nova York, em uma casa colonial muito antiga, construída em 1907. Desde que nos mudamos, temos experimentado algumas coisas muito estranhas. A primeira experiência ainda me assusta até hoje. Saí do trabalho mais cedo porque estava com um resfriado. Fui direto para o nosso quarto para tirar uma soneca, e depois de estar deitada na cama por alguns minutos, ouvi claramente o som de alguém subindo as escadas, passo por passo. Nossa escada tem 2 lances com um patamar no meio, então quem quer que fosse subiu lentamente o primeiro lance, parou por um momento e depois subiu o segundo. A porta do nosso quarto fica logo no topo das escadas, e o que quer que fosse parou bem na frente da porta. No início, achei que fosse meu marido chegando em casa do trabalho. Mas isso não fazia sentido, pois ele só chegaria em 1h30. E no fundo do meu coração, eu sabia que não era ele. Senti tanto medo que meu corpo inteiro ficou tenso, e todos os meus sentidos ficaram aguçados. Quando meu marido chegou em casa, perguntei se ele tinha voltado mais cedo e descido novamente, e contei o que eu ouvi, mas ele disse que não, que havia acabado de chegar. Ele não acreditou muito em mim. 1 mês depois, ele teve a mesma experiência. Ele estava sozinho em casa e deitou para tirar uma soneca quando ouviu passos subindo as escadas. Foi aí que ele começou a acreditar que não estávamos sozinhos na casa. Tivemos nosso bebê, um menino, em 2021. Uma noite, eu estava amamentando ele. Costumava descer para a sala de estar para que meu marido pudesse dormir, pois ele tinha voltado a trabalhar depois da licença paternidade. Eu estava sentada na minha poltrona confortável, aninhando nosso recém-nascido que adormeceu nos meus braços, quando de repente ouvi passos no andar de cima novamente. Passos claros no corredor do 2º andar. Fiquei paralisada
e escutei atentamente, sabendo que não ouvi a porta do nosso quarto se abrir, então não poderia ter sido meu marido. Estranhamente, cerca de 10 minutos depois, meu marido se levantou para ir ao banheiro. Eu o chamei e perguntei se ele tinha levantado antes, e ele disse que não, que só havia se levantado naquele momento para ir ao banheiro. Fiquei muito assustada e me recusei a amamentar no andar de baixo depois disso. Só amamentei no nosso quarto a partir de então. A última grande coisa que aconteceu foi quando minha mãe, que mora em outro estado, veio nos visitar e cuidar do nosso bebê para que tivéssemos nossa primeira noite oficial de folga desde que nosso filho nasceu. Voltamos para casa depois do jantar e minha mãe estava horrorizada. Ela disse que estava sentada na cadeira de balanço com meu filho dormindo nos braços, quando de repente ouviu passos do lado de fora da porta do quarto, seguidos de 3 fortes batidas na porta, como se alguém estivesse batendo com o punho com raiva. Ela se levantou rapidamente e abriu a porta para verificar, mas não havia ninguém lá. Ela ficou esperando ansiosamente até nossa volta, e desde então tem medo de ficar sozinha em nossa casa. Desde então, tivemos algumas pequenas experiências, mas parece que a atividade diminuiu. Nosso filho está mais velho agora e nos disse que as paredes do quarto dele falam com ele, o que nos assustou muito. Mas acreditamos que seja apenas a imaginação fértil de uma criança. Honestamente, fico aliviada que nada mais sério tenha acontecido, pois isso realmente me assusta, e eu não quero que meu filho fique com medo. Quero acrescentar mais uma coisa que pode ou não estar relacionada com o que experimentamos. Alguns meses atrás, estávamos jantando com nosso filho, e do nada ele disse: "Eu brinquei com o vovô ontem." Assumimos que ele estava se referindo ao meu pai, pois o pai do meu marido infelizmente faleceu há vários anos. Quando perguntei o que ele quis dizer, porque não víamos meu pai há algum tempo, ele disse: Não aquele vovô, meu outro vovô." Meu marido e eu nos entreolhamos e perguntamos como era esse vovô. Ele disse: "Ele parecia uma garota com cabelo comprido e tinha asas e voou para o céu." O pai do meu marido era músico e teve cabelo comprido a vida toda. Não preciso nem dizer que ficamos muito assustados, mas também um pouco aliviados, como se esse fantasma fosse o vovô dele cuidando de nós. Não tenho certeza, mas essa foi uma das coisas mais loucas que já aconteceu comigo. Sinceramente, só quero que isso pare. Desde que eu era criança, lembro que minha avó detestava qualquer tipo de coisa relacionada ao horror. Máscaras de Halloween macabras, casas assombradas, filmes de terror. Atribuí essa aversão ao seu passado e fé. Ela é hispânica e católica devota, acreditando que tudo relacionado ao horror é errado e maligno. Imagine minha surpresa e curiosidade quando meus avós compartilharam uma revelação bombástica em 1974. Meu avô convenceu minha avó a assistir O Massacre da Serra Elétrica, o que seria seu primeiro e último filme de terror. No fim de semana após o filme, meu avô, minha avó, minha mãe, que na época era um bebê, meus tios e tias decidiram fazer um passeio a cavalo pela primeira vez. Como todos moravam em Wisconsin, minha família fez a viagem até uma fazenda a 2 horas de distância. Na maior parte, todos estavam animados para a aventura familiar em um fresco dia de outono em Wisconsin. Apesar da empolgação dos outros, minha avó estava preocupada, pois não gostava de cavalos e decidiu ficar na fazenda com minha mãe. Quando minha família chegou à fazenda, eram 3 da tarde. Segundo minha avó, ela viu todos se prepararem e depois cavalgarem lentamente para o meio das árvores. O guia que acompanhava minha família disse que o passeio duraria menos de 2 horas, mencionando diferentes trilhas, a necessidade de pausas e coisas do tipo. Minha avó achou que todos voltariam por volta das 5. Ela esperou com minha mãe no carro, jogando e lendo livros para distrair-se da ansiedade crescente.
Como não havia sinais da família às 5, minha mãe adormeceu, deixando minha avó sozinha com suas preocupações. Finalmente, às 6, ela ligou para o fazendeiro pela janela do carro, sem sair do veículo, e exigiu saber por que sua família ainda não tinha voltado, já que era bem depois das 5. A escuridão começava a se instalar no céu de Wisconsin. O fazendeiro garantiu que tudo estava bem e que o passeio estava demorando um pouco mais do que o esperado. Disse que a família dela voltaria em breve. Lembre-se de que isso tudo aconteceu antes dos celulares. Além disso, uma semana antes, ela tinha visto seu primeiro filme de terror e estava apavorada. Nesse ponto, minha avó se sentia como se estivesse vivendo uma cena de O Massacre da Serra Elétrica. Ela tentava controlar sua preocupação e fazia uma oração silenciosa e temerosa até que um relâmpago seguido de um trovão ensurdecedor a acordasse. O barulho acordou minha mãe, que começou a chorar. Minha avó agora precisava lidar com a ansiedade sobre o desaparecimento da família e com o estresse de um bebê chorando. Às 7, a tempestade se intensificava a cada segundo. Minha avó precisava ir ao banheiro. Sua bexiga estava prestes a explodir, mas entre o rugido da tempestade e as imagens de maníacos rurais que atormentavam sua mente, ela se recusava a sair do carro. Planejou que, se sua família não voltasse até às 7:30 da noite, ela sairia e procuraria o posto de gasolina mais próximo para pedir ajuda. Nesse momento, sua família ainda não havia saído da floresta. Enquanto ela procurava as chaves do carro, percebeu que meu avô nunca lhe havia dado as chaves. Um soco na janela a tirou de seu pânico. O pânico aumentou quando ela viu um homem grande e moreno olhando para dentro do carro, com um casaco e o capô cobrindo a cabeça. Minha avó diz que, a essa altura, parecia que alguém tinha apertado um botão e feito o mundo entrar em câmera lenta. Tudo se movia a uma velocidade de caracol. "Por que você e seu bebê não vêm para dentro?" grita o homem, com uma voz autoritária e sem nenhuma simpatia, ordenando minha avó a entrar na casa da fazenda. Tudo o que minha avó consegue fazer é gritar: "Onde está minha família?" O homem responde de forma brusca que estão procurando por ela. Minha avó exige que ele chame a polícia. As próximas palavras do homem fazem minha avó literalmente se molhar de medo. "Não precisamos da polícia", diz ele enquanto entra de volta na casa. "Você e o bebê podem entrar quando estiverem prontos." Minha avó começa a chorar, convencida de que sua família foi brutalmente assassinada e que ela e seu bebê seriam os próximos. No caos do momento, ela ouve alguém chamando seu nome, mas devido à escuridão total e ao medo profundo, acha que deve estar ouvindo coisas. Ela ouve seu nome novamente, desta vez ainda mais alto. "Dora, ajude-me!" É a voz de meu avô. Quando ela percebe isso, coloca minha mãe no banco de trás, pega o bastão de beisebol de madeira que meu avô guarda sob o banco, tranca as portas e sai do carro. "Continue chamando meu nome, eu não consigo te ver", ela grita. Depois do que parece uma eternidade, ela segue a voz do meu avô até encontrá-lo. Quando chega até ele, percebe que meu avô precisava de ajuda porque estava guiando minha tia através da grama encharcada pela chuva. Ela tinha machucado o tornozelo e estava coberta de lama e arranhões. O restante da família não estava dentro da casa da fazenda nesse ponto. Antes que minha avó pudesse pensar o pior, ouve meu tio chamando por meu avô. Um a um, todos saem da floresta e atravessam a grama alta. Todos estão cobertos de lama e feridos de alguma forma. Cortes, lacerações, mancando e instáveis. Todos estão abalados, mas quando finalmente chegam aos veículos, o som dos motores e a luz dos faróis chamam a atenção do homem na casa da fazenda. A porta da casa se abre e o homem aparece na varanda, com um sorriso divertido. "Ah, vocês conseguiram sair de lá", diz ele. Meu avô grita que o homem os deixou lá e nunca voltou. O homem apenas responde: "Vou ter que conversar com ele sobre isso.
Vocês podem entrar. A atitude extremamente desleixada e zombeteira do homem transparece em suas palavras. Ele sabe muito bem que eles não vão entrar na casa dele. Minha avó implora para que meu avô a leve para fora de lá, e com isso, minha família sai rapidamente do local o mais rápido possível. Quando a família chegou em casa e estava segura, meu avô explicou o que havia acontecido. Durante o passeio, o guia os levou a uma parte profunda da floresta, até um riacho, onde os cavalos pararam para beber. Enquanto os cavalos descansavam, o guia disse à minha família que precisava fazer algo e retornaria em 20 minutos. Minha família achou isso um pouco estranho, e meu avô até fez uma piada ansiosa, perguntando se ele voltaria. O guia apenas deu uma risada baixa e partiu com seu cavalo. Os 20 minutos passaram e o guia não voltou. Minha família continuou esperando, sem saber para onde ir. Podiam ver o céu escurecendo acima deles e teriam que sair de lá sozinhos. Nesse ponto, enquanto a família tentava lembrar o caminho de volta à fazenda, eles vagavam sem rumo, até que a chuva começou a cair, com relâmpagos e trovões assustando os cavalos. Todos, exceto meu avô, caíram dos cavalos. Quando meu avô desceu do seu cavalo para ajudar os outros, seu próprio cavalo também fugiu. A partir daí, foi um pesadelo tentar navegar pela floresta enquanto estavam feridos e vagando por uma espessa escuridão. É algo que minha avó nunca esqueceu, e eles frequentemente discutem sobre quais seriam as verdadeiras intenções daqueles homens. O único conselho que posso dar é: tenha cuidado com situações como essa, porque o que parece um dia inocente pode se transformar em um pesadelo absoluto. Este verão, finalmente consegui escrever sobre uma experiência que aconteceu recentemente. Eu me considero um amante da natureza. Cresci no interior e passei muito tempo explorando e aproveitando a natureza. Agora, estou mais velho e me estabeleci nos subúrbios com a esposa, 2 filhos, uma casa, um cachorro e um trabalho de escritório, o típico estilo de vida suburbano. Quero que meus filhos tenham as oportunidades que a vida suburbana oferece, mas também desejo que eles cresçam apreciando o contato com a natureza. Quando meu filho mais velho estava grande o suficiente para sua primeira viagem de acampamento sozinho com o pai, eu estava realmente animado. Minha esposa e meu filho mais novo ficaram em casa para esta viagem de meio de verão, e seria uma ótima experiência para mim e meu filho, pois ele tem apenas 5 anos. Não queria fazer nada muito extremo em nossa primeira grande viagem de acampamento solo, então escolhemos um local que não estivesse muito longe da região da Front Range, no Colorado, mas que ainda permitisse acampamento disperso. Eu não considero acampar em parques de trailers ou acampamentos estabelecidos como verdadeiro acampamento. Isso é mais como ficar em um motel assistindo TV. O verdadeiro acampamento é uma barraca, um saco de dormir e uma fogueira. Um local de acampamento disperso chamado Gordon Gulch, a oeste de Boulder, chamou minha atenção por causa disso. Eu nunca tinha ido a essa área antes. Não havia instalações e era disperso o suficiente para que você não visse ou ouvisse outros campistas próximos. Meu filho e eu nos divertimos muito naquele dia. Montamos o acampamento, coletamos lenha, fizemos uma trilha, vimos um alce e um puma. Tentamos pescar um pouco e, finalmente, quando a luz do sol começou a desaparecer, voltamos para o nosso acampamento. Fizemos uma refeição tradicional e nutritiva de cachorro quente e marshmallows assados no fogo. Foi um ótimo dia e definitivamente uma memória marcante para mim e para meu filho. A primeira experiência de acampamento perfeita para uma criança em idade pré-escolar. Ou assim eu pensava. Depois de toda essa diversão, eu e meu filho estávamos bastante exaustos. Era hora de dormir, e o som da brisa noturna através dos pinheiros é melhor do que qualquer medicamento para dormir. Eu nem me lembro de ter adormecido.
Foi um sono profundo e sem sonhos, que só o esforço físico pode proporcionar. Uma coisa sobre meu filho é que ele herdou muitas coisas de mim. Cor do cabelo, formato dos olhos, disposição e meus pés largos. Mas uma coisa peculiar que ele herdou de sua mãe é o fato de falar enquanto dorme. Não é incomum ouvi-lo ter conversas inteiras enquanto dorme, especialmente quando está muito cansado. Eu fui arrancado do sono profundo, não tinha certeza do que me despertou, mas me sentei para me recompor. O mundo parecia em paz, estava quieto, apenas eu e a brisa passando pelas copas das árvores. Eu não conseguia entender o que me acordou tão de repente, mas o som do meu filho rindo enquanto dormia cortou minha confusão. Era uma risada profunda e divertida. Deve ser um sonho divertido, pensei. Meio sonolento, balancei-o gentilmente, e isso foi suficiente para acalmá-lo. Deve ter sido isso que me assustou. Decidi me deitar novamente para tentar dormir, quando meu filho explodiu em risadas. Eu suspirei e fechei os olhos. A colina ficou tranquila novamente. Achei que ele tinha rido de novo, mas desta vez a risada dele foi ecoada por algo fora da nossa barraca. Eu segurei a respiração e ouvi, sem ter certeza do que acabara de ouvir. Não era um eco. Havia algo lá fora e estava rindo junto com meu filho. Minha sonolência desapareceu enquanto a adrenalina começava a subir. Não podia ser real. Devia ser imaginação. Eu me sentei na minha sacola de dormir, ouvindo a noite e não ouvindo nada. Depois de 1 minuto, meus músculos relaxaram. Comecei a me acalmar. Eu devia ter ouvido coisas, afinal, eu estava cansado. Ao olhar a hora, vi que eram 4 da manhã. O sol ia nascer em algumas horas. Meu filho riu novamente, e novamente, a risada foi respondida por algo lá fora. Eu estava agora absolutamente certo de que não era um eco. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, a voz lá fora chamou o nome do meu filho, e nesse momento, o sangue congelou em minhas veias. Aquela voz era tão familiar. Então eu percebi. Era a voz do meu filho mais novo. Isso não era possível. Ele estava seguro em casa com minha esposa, a quilômetros de distância. Eu podia ouvir galhos estalando além das finas paredes da nossa barraca. Era impossível saber a distância de nós, mas havia algo lá fora, circulando ao nosso redor. Sem aviso, a voz chamou o nome do meu filho, com a voz de um bebê, e meu filho, ainda adormecido, chamou seu irmão pedindo para brincar. Aquela coisa fora da barraca riu em resposta e incentivou meu filho a sair. A coisa com a voz de meu filho mais novo soava fria, meio oca, morta. A adrenalina explodiu de repente e o suor frio se formou no meu rosto. Eu estava aterrorizado, mas meu cérebro primitivo entrou em ação. Eu estava em modo de proteção e nada iria levar ou machucar meu filho. Eu iria acabar com isso, com o que quer que fosse lá fora. Eu não me importava. Você não brinca com meus filhos. Diga o que quiser, mas quando você está acampando a quilômetros de qualquer lugar, não vale a pena estar desarmado. Animais selvagens, pessoas selvagens, você tem que estar preparado. Eu quase sempre levo uma arma quando acampo. Spray de pimenta e sinos para urso são ótimos, mas nada chama a atenção de uma ameaça consciente mais rápido do que o som de uma munição sendo engatilhada. Eu falei alto na noite que eu tinha uma arma e estava saindo. Esperava que o medo na minha voz fosse mascarado pela minha agressividade. A única resposta foi a brisa passando pelas copas das árvores. Meu filho ainda estava adormecido, felizmente. Ele é um sono profundo, outra característica que herdou da mãe. Minha esposa e eu costumávamos brincar que ele poderia dormir durante um tornado. Eu realmente saí da barraca na noite fria de verão, com uma arma em uma mão e uma lanterna na outra, e examinei o acampamento. O fogo estava reduzido a brasas, nosso equipamento de pesca estava encostado na caminhonete, a lenha ainda estava empilhada e, realmente, nada parecia fora do lugar.
Sem querer se afastar muito da barraca ou do meu filho adormecido, sentei na entrada e esperei no escuro com a lanterna apagada. Foi então que, não muito longe nas árvores, eu ouvi um galho quebrar. Então outro, mais perto desta vez. Eu me levantei e iluminei a área com minha lanterna, mas não havia nada lá. A voz chamou novamente, desta vez por trás de mim e, aparentemente, focada em mim. Papai, papai, disse a voz. Era a voz de meu filho mais novo novamente, chorando por mim da floresta escura. Eu joguei a luz na direção, e um par de olhos verdes brilhantes foi iluminado pela minha lanterna. De repente, eles estavam a apenas 2 pés do chão, na mesma altura que uma criança pequena. Eu dei um pequeno passo para frente. Eu queria ver mais, precisava ver mais. Os olhos, sem piscar, permaneceram no lugar, ficando mais próximos. A luz parecia não ajudar a revelar essa coisa. Na verdade, parecia absorver a luz da minha lanterna, quase devorando-a. Eu não conseguia distinguir seu tamanho, forma ou cor. Parecia engolir a luz ao seu redor, exceto pelos 2 olhos verdes brilhantes. A coisa, o que quer que fosse, riu com uma voz de bebê oca, desta vez com malícia e crueldade. Os olhos nunca desviarão de mim, nunca piscando, focados apenas em mim, quase como um predador antes do ataque. Não querendo ceder terreno para um predador, eu dei outro passo para frente. A coisa não se moveu. Sem saber o que fazer, eu gritei o mais alto que pude, agitei meus braços tentando espantar. Os olhos brilharam e, enquanto eu olhava de volta, os olhos mudaram de verde para laranja. Eu assisti enquanto eles começavam a subir no ar, e agora estava claro para mim que a coisa, qualquer que fosse, estava se agachando e agora estava se levantando. Eu só pude observar em silêncio enquanto os olhos finalmente pararam de subir, quase 10 pés acima do chão. Nesse ponto, o ar da noite explodiu com um rugido profundo. Eu podia sentir as vibrações no meu estômago. Eu não podia ver uma boca, mas podia ouvir dentes estalando e rosnando. Nesse ponto, meu filho na barraca atrás de mim começou a gritar. Foi a única vez que os olhos perderam o foco em mim e se voltaram para os gritos do meu filho. Minha única reação foi disparar minha arma para o ar. Os olhos desapareceram imediatamente. Meus ouvidos estavam zumbindo, mas eu podia ouvir os rosnados se transformarem em gritos, seguidos por uma cacofonia de galhos quebrando e arbustos se movendo. Eu fiquei ali, até não conseguir mais ouvir os gritos. Eles se afastaram para dentro das árvores, e eu fiquei apenas com o som da brisa nas copas das árvores e o choro silencioso do meu filho. O crepúsculo estava começando a iluminar a floresta. Tremendo e um pouco exausto, sentei-me na terra em frente à barraca e tentei me recompor. Papai, papai, onde você está? Meu filho de 5 anos gritou. Isso me tirou do transe. Levantei-me e fui até a barraca para pegá-lo. Coloquei-o na caminhonete, tranquei as portas e não perdi tempo desmontando o acampamento. Estávamos fora do acampamento e de volta à estrada antes que o sol surgisse no horizonte. Agora, eu não tenho ideia do que havia naquelas florestas. Eu planejo acampar naquela área novamente, embora sem minha família e definitivamente com alguns amigos desta vez, porque eu realmente quero descobrir mais sobre essa coisa. Felizmente, meu filho não parece perturbado com o que aconteceu naquela noite. Ele acha que eu estava espantando um urso do acampamento. E quem sabe, talvez ele esteja certo. Espero que sim. De qualquer forma, meu filho mal pode esperar para ir em outra viagem de acampamento. Mas, na verdade, estou pensando que a próxima viagem de acampamento em família pode ser em um parque de trailers, ou talvez até em um motel. Afinal, isso é acampamento em família, certo? Fui para um desses programas de natureza um pouco abusivos para adolescentes problemáticos, onde estávamos fazendo uma caminhada pelo deserto de Utah. Durante a nossa estadia,
Passamos uma noite perto de algumas ruínas nativas americanas. Antes de nos acomodarmos em nosso acampamento, fomos ver as ruínas e nos disseram, como sempre era o caso com locais como esse, para não tocar em nada, apenas olhar e definitivamente não levar nada. A maioria de nós fez exatamente isso. Olhamos um pouco, sendo respeitosos, por talvez 15 minutos, e depois voltamos ao nosso acampamento para terminar o que precisávamos fazer. Estávamos dormindo em um abrigo em linha naquela noite, então estávamos todos em uma linha, lado a lado, porque era um abrigo em linha. Ambas as extremidades estavam abertas para a escuridão, e como tínhamos um funcionário masculino e um feminino, ambos os adultos tiveram que estar em uma extremidade, com a mulher separando o resto de nós do homem, deixando as crianças do outro lado completamente expostas. Mas enfim, o resto da noite foi bastante tranquila, e fomos dormir normalmente. No meio da noite, fui acordado pela criança à minha esquerda, que estava me sacudindo, dizendo que continuava ouvindo algo batendo em nosso abrigo. Eu estava lá há um tempo razoável, e imediatamente disse a ela que provavelmente era apenas um animal, ou o vento fazendo um galho bater, ou algo assim, e que deveria ignorar e voltar a dormir. Ela estava super insistente de que não poderia ser nada disso, e implorou para que eu ficasse acordado por alguns minutos para ouvir o que ela estava falando. Eu concordei, sob a condição de que ela voltaria a dormir e me deixaria em paz se eu não ouvisse nada em 5 minutos. Nem sei se foi um minuto inteiro depois que eu disse isso, antes que algo batesse contra o lado da nossa barraca, bem aos meus pés, com muita força. Soou como se alguém tivesse dado um tapa aberto no lado da nossa barraca, de fato, com tanta força que vimos o topo da barraca se curvar sob a pressão. Sentamos em completo silêncio, ouvindo o que quer que fosse, circulando nosso abrigo e batendo periodicamente em diferentes lugares, primeiro perto dos meus pés, depois dos pés dos funcionários, depois nas cabeças deles, depois na minha cabeça, antes de passar a bater acima das cabeças das crianças, que aparentemente haviam pegado a cerâmica daquele lugar, antes de circular e bater nos pés delas. Isso continuou girando ao redor e ao redor, e começamos a tentar descobrir o que fazer. Eu disse a ela para acordar os funcionários, e foi quando ela me contou que tentou acordá-los primeiro, antes de me acordar, e que eles disseram para ela simplesmente voltar a dormir e ignorar. Decidimos que a melhor coisa a fazer era acordar a garota à minha direita e contar a ela o que estava acontecendo. Ela permaneceu acordada e ouviu os estalos que estávamos ouvindo e então tentou acordar os funcionários, dizendo que não estávamos brincando e que poderia haver alguém em nosso acampamento. Eles não a levaram a sério também, dizendo-nos para parar de inventar coisas e deixar que eles dormissem. Diante dessa resposta, a garota à minha direita apenas disse que se íamos ser mortos por um maníaco, preferia que fosse em seu sono mesmo, bastante realista para ser honesta, e virou-se e fez exatamente isso. Eu não sabia o que mais fazer. Então disse à criança que me acordou que a garota à minha direita estava provavelmente certa e que deveríamos apenas tentar dormir um pouco. Enquanto eu dizia isso, os olhos dela se desviaram para onde ela estava olhando, passando por mim, sobre meu ombro, e ela teve uma expressão que eu nunca vou esquecer antes de dizer meu nome. Tem alguém de pé no final da nossa barraca. Eu quase me molhei de medo naquele momento. Eu realmente não queria olhar, mas sabia que tinha que fazê-lo. Eu me virei e vi a silhueta de um homem de pé do outro lado da árvore, para a qual a linha superior do nosso abrigo estava amarrada. Lembro-me da primeira criança perguntando o que fazer, e a única coisa que eu consegui pensar foi em acordar todos à minha direita e puxá-los o mais perto possível dentro do nosso abrigo. E foi isso que fizemos. Ficamos todos acordados, amontoados como sardinhas, ouvindo essa coisa circular ao redor de nosso abrigo por horas, até que finalmente adormecemos. Só na manhã seguinte, descobrimos que alguns garotos que tinham ficado para trás nas ruínas no dia anterior
pegaram pedaços de cerâmica e os esconderam em seus sacos de dormir. Nós imediatamente os fizemos devolver e se desculpar, e nunca tivemos nada parecido depois disso. Para ser honesto, não sei se é mais assustador pensar que era paranormal ou que havia realmente um homem em nosso acampamento tão profundo em um parque nacional no inverno, no meio da noite.